Breaking Bad é uma série cheia de personagens sensacionais e incríveis, mas a série também tem muito personagem ruim. Então hoje eu vou analisar e colocar numa tier list todos os personagens de Breaking Bad. Bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos agora para a tela do computador, e se você não sabe, isso daqui é uma tier list, então eu vou ter 5 níveis aqui, eu vou colocando os personagens de Breaking Bad com base no nível que eu acho que eles merecem estar. Então eu vou ter os 5 níveis aqui, o primeiro deles são os melhores personagens, todos os personagens incríveis, sensacionais vão estar nesse primeiro nível aqui, e tem um detalhe, eu só posso colocar 3 personagens nesse nível. No segundo nível a gente vai ter os bons personagens, no terceiro nível os personagens tanto faz, no quarto nível os personagens chatos e no quinto nível os personagens terríveis, os mais horríveis e os mais odiados de Breaking Bad. E vamos começar aqui falando do Ted Bennick, que ele já vai entrar aqui no nível dos terríveis. Por quê? O Ted Bennick roubou a esposa do protagonista, Walter White, então não tem como gostar desse cara. E além disso tudo, o Ted é um cara burro, cara, porque ele tava lotado de dívidas, a empresa dele tava toda lascada, devendo dinheiro pra todo mundo, só que a Skyler foi lá, decidiu ajudar ele. Então ela foi lá, pegou a grana do Walt, deu pro Ted a grana e mais coisas, pro Ted resolver todos os seus problemas, pagar todas as suas dívidas, mas adivinha o que ele fez? Ele começou a gastar, comprou carro, comprou um monte de coisa e não pagou suas dívidas. Então a burrice do Ted faz ele ser um personagem horrível, faz ele ser um personagem terrível, odiado, detestável, e ele também é talarico porque roubou a esposa do Walt. E cara, não tem como, o inimigo do protagonista tem que estar aqui no nível de terrível, não tem outro motivo pro Ted estar em outro nível aqui, ele é definitivamente um personagem terrível. E o próximo personagem que eu vou falar agora é o Gale. E cara, Gale, vou ter que ser sincero, é um bom personagem. A forma que ele foi desenvolvido, a construção do personagem Gale foi muito interessante, porque a gente vê ele começando a trabalhar junto com o Walt. Ele é um cara legal, ele é um cara bonzinho, ele é um cara extremamente inteligente, só que ele foi colocado para trabalhar junto com o Walt, para aprender a receita dele, pro Gus poder matar o Walt e colocar o Gale para substituir ele. Só que o cara era muito legal, o Gale era muito interessante, e conforme a temporada vai avançando, a gente vai percebendo que, cara, esse cara é bonzinho demais, esse cara é inteligente demais, esse cara é gente boa, ele vai ter um futuro promissor com o Walt, vai virar o parceiro do Walt, eles vão ficar milionários. Só que quando o Walt percebe que, cara, a única coisa que tá deixando ele vivo é que no momento só ele sabe cozinhar cristal, e a partir do momento que o Gale puder substituir ele, o Gus vai matar ele, então o Walt decide que vai precisar matar o Gale. Então esse personagem legal, gente boa, que nunca fez mal a ninguém, vai precisar morrer, o Walt vai lá, manda o Jesse matar ele, e cara, é uma das cenas muito tristes, porque o Gale não fazia mal nem a uma mosca, nem aos animais, porque, pô, o bichinho era vegano, então toda essa construção dele até o seu momento de morte, porque ele precisava morrer pro Walt viver, é interessante, o Gale é um bom personagem. Então vamos lá, agora o velho Joe, dono do ferro velho, aonde o Walt ficava. Eu poderia colocar ele aqui no nível de tanto faz, porque pouca gente lembra dele, pouca gente lembra do velho Joe e do que ele representou em Breaking Bad, ou seja, ele tinha aquele ferro velho que destruiu o trailer pro Walt. Só que, cara, ele é um bom personagem, ele fez a diferença, porque quando o Hank descobriu sobre o trailer do Heisenberg, descobriu aonde o trailer tava, ele foi até lá pra poder destruir, e ele já tava querendo entrar. Só que aí, esse velho aqui, o velho Joe, falou, cara, você não pode entrar nesse trailer não, porque ele tá estacionado. Se ele tá estacionado, é uma residência, e se você entrar, você tá ferrado na justiça. E nisso, o Hank não entrou, esse velho Joe conseguiu arrumar tempo pro Walt, o Walt ligou pro Sol, o Sol ligou pro Hank, o Hank largou o trailer ali, foi até o hospital, e eles puderam destruir o trailer. E lá no final não, lá no início da 5ª temporada, depois da morte do Gus, quando a polícia encontra aquele notebook cheio de gravações do Walt cozinhando cristal no laboratório do Gus, cheio de informação de pagamento do Gus, a polícia já tava com esse notebook, então o Walt, o Jesse e o Mike precisavam destruir ele, então o velho Joe ajudou eles a arrumarem vários imãs para eles poderem destruir aquele notebook pelo lado de fora da sala de evidências, lá da sala da polícia, onde o notebook já tava. Então o velho Joe é um bom personagem, ele quase cai aqui pra parte de tanto faz, porque pouca gente lembra dele, até o nome dele dificilmente você lembra.
Eu, inclusive, tive que pesquisar aqui o nome dele. Mas, cara, ele tá quase aqui na parte dos tanto faz, mas o velho Joe é um bom personagem. Vamos continuar aqui? O Ed. Pra quem não lembra, o Ed é o dono daquela parada que faz você desaparecer. Então você dá uma grana pra ele, ele te dá uma nova identidade, uma nova casa, te leva pra um lugar diferente e a polícia nunca vai te encontrar. Você vai recomeçar a vida do zero, você vai viver uma vida nova. Só que ele é um personagem chato. Não é chato porque ele é um personagem irritante, que enche o saco, só que não, ele é um personagem que tá ali tranquilo, não tem grande importância na história, não tem grande relevância, a gente lembra dele pelo que ele fez e não pelas suas grandes características. Então, pensando melhor aqui, ele é um personagem, ele tanto faz. Tá na história, é importante, só que a gente não lembra quando ele apareceu, a gente não lembra nem o nome dele, a gente lembra pouca coisa do Ed, então ele aparece lá no final de Breaking Bad. Ele leva os remédios pro Walt fazer o tratamento contra o câncer, ele leva o Walt pra morar naquela casa em New Hampshire, mas acaba aí, fez pouca coisa comparado aos outros personagens aqui dessa lista. Pouca gente lembra do Ed, a galera não lembra nem o nome dele. Então pra mim ele é tipo o velho Joe, só que ambos fizeram coisas importantes. Pouca gente lembra dele, só que eu acho que o Joe é um personagem melhor do que o Ed, até porque ele apareceu bem mais. Só que agora vamos falar aqui de coisa boa, vamos falar aqui de coisa interessante, Saul Goodman. E ele é o primeiro personagem que vai ficar aqui no nível dos 3 melhores, porque, cara, o Saul é um personagem sensacional. O Saul é inteligente, o Saul é engraçado, o Saul é gente boa, carismático, pensa num personagem bem feito, pensa num personagem assim bem trabalhado e pensando assim por alto, eu acho que da ficção, das séries, o Saul Goodman tá facilmente no top 5. Então vamos lá. O Saul ajudou demais o Walt a continuar no mundo do crime, seja livrando ele de problemas que ele tinha, ajudando ele a lavar o dinheiro dele, fazendo contato entre o Walt e Gus. O Saul ajudou o Walt demais e, cara, o Saul é engraçado. Todas as cenas que o Saul aparecia em Breaking Bad pra falar alguma coisa, pra ajudar o Walt a fazer alguma parada, até pra dar uma lição de vida, eram interessantes. Todas as vezes que o Saul aparecia, a gente ficava prestando atenção, querendo ver o que ia acontecer, porque o Saul é um personagem bom demais, o Saul é muito bem produzido e, ó, é o primeiro personagem aqui que vai estar no nível dos melhores personagens, porque não tem como. Se eu colocasse o Saul em qualquer outro nível, eu estaria mentindo e eu ia ser muito xingado aqui nos comentários, mas não tem como. Não tem como. O Saul é um personagem perfeito, o Saul é um personagem sensacional, muito importante na história, muito importante na trajetória do Walter White no mundo do crime. Muito engraçado, muito carismático, muito criativo. Lá em Breaking Bad, quando ele percebeu que ia dar merda, ele ligou pro Ed pra desaparecer, pra sumir pelo mundo. Lá em Breaking Bad, a gente acha que foi isso mesmo que aconteceu, o Saul viveu uma vida livre e tranquila. Lá em Better Call Saul, adicionou mais coisa pra história do Saul, inclusive... Outro ponto aqui, o Saul Goodman é o único personagem de Breaking Bad que ganhou uma série própria. Pô, Better Call Saul, que também é um sucesso, é uma série, assim, muito legal, muito maneira. Não é um Breaking Bad da vida, mas, pô, Better Call Saul é o único personagem que ganhou uma série exclusiva, foi ele. Então ele aqui é o primeiro no nível dos melhores personagens. E o próximo personagem aqui é o Emílio. Pouca gente lembra do Emílio e ele é um personagem chato. Porque ele aparece pouco e ele não serve nem muito pra movimentar a história. Ele foi mais ou menos a primeira pessoa que o Walt matou. Porque, pra quem não lembra, o Emílio era o primo do Crazy Eight, ele foi até o deserto se encontrar com o Walt, e aí ele reconheceu o Walt daquela operação que ele tinha sido preso, e ele falou, eu conheço esse cara é da polícia. Mas mesmo assim, ele e o Crazy Eight entraram dentro do trailer junto com o Walt, mesmo desconfiando, mesmo achando aquilo tudo esquisito, ele entrou dentro do trailer, o Walt, que não é bobo nem nada, percebendo que ia morrer, desenvolveu o gás de fosfina, intoxicou ele morreu ali mesmo. Então, cara, o Emílio é um personagem chato, é um personagem tanto faz. Dificilmente também a galera lembra dele, a galera lembra muito do Crazy Eight, que teve bem mais importância, bem mais relevância que ele na história, mas ó, o Emílio é um personagem chato, bem tanto faz. Outro personagem aqui é o Howell, aquele segurança do Sol, aquele cara que tomava conta do Sol, e cara, definitivamente ele é um personagem chato também. Ele tá mais aqui pra parte de tanto faz, ele não é um personagem assim tão tanto faz, porque ele aparece bastante, mais do que o Ed, mais do que o Emílio, só que tá aí, cara, ele é um personagem chato, não tem grandes momentos de relevância em Breaking Bad, não movimenta tanto assim a história, mas ele vai ficar aqui mesmo, porque ele não é um personagem terrível, não, ele é um personagem meio que chato, fica ali, ele
nas grandes cenas que ele aparece, nos grandes momentos que ele aparece, é junto com o Sol. E, pô, qualquer personagem que apareça junto com o Sol vai ser ofuscado, porque o Sol é engraçado, é carismático, ele rouba o brilho de qualquer pessoa. Então, o Howell vai ficar aqui na parte dos chatos. E agora aqui, o Badger. O Badger é um bom personagem. Ele tá quase aqui também na parte dos tanto faz, mas o Badger é um bom personagem porque ele é engraçado, ele é um amigo fiel do Jesse e ele apareceu nas 5 temporadas de Breaking Bad e ele conseguiu sobreviver ao final. Então ele era só um viciadinho. Só que o grande momento dele foi no episódio onde ele tava vendendo cristal na rua, vendeu para um policial disfarçado e nisso ele acabou sendo preso. O Walt precisou chamar o Sol e foi graças à prisão do Badger que o Sol foi introduzido em Breaking Bad, então por isso o Sol é um bom personagem. Dos amigos do Jesse, eu vou ser sincero, ele tá em segundo lugar. Pra mim, o meu favorito é o Skinny Pete, e depois eu já vou falar sobre ele, mas cara, o ranking dos 3 melhores amigos do Jesse, em primeiro lugar Skinny Pete, em segundo lugar Badger, em terceiro lugar Combo, o Combo como a gente já viu aqui, ó. Cadê o Combo? Ah, nem falei do Combo ainda. Então vamos lá, já vamos falar aqui do Combo e do Skinny Pete. Começando falando aqui do Combo, é um personagem tanto faz. Ele apareceu bem menos do que os 2 outros amigos do Jesse, que é o Badger, o Combo e o Skinny Pete, eles completam ali o trio. Só que deles, o Combo é o personagem mais tanto faz, porque ele apareceu menos do que todos os outros, ele não movimentou tanto a história e ele não era tão legal assim. Talvez a morte dele tenha sido interessante, a cena que ele morreu de uma forma totalmente inesperada, sendo baleado por um molequinho de 11 anos, talvez seja interessante, mas tirando isso, cara, o Combo é um personagem tanto faz. Se tivesse mais tempo de tela, ele subiria aqui, estaria na parte aqui dos bons personagens, mas como ele apareceu pouco, não era tão legal, não tinha uma característica assim de personalidade tão legal, tão interessante. Ele é um personagem bem tanto faz. E vamos falar aqui também agora do Skinny Pete, só deixa eu achar ele, e na minha opinião, ele é um bom personagem e definitivamente, até o momento, ele é o melhor do nível aqui dos bons personagens, porque ele era um amigo leal do Jesse, ele era um amigo fiel, engraçado, movimentou a história, então definitivamente até o momento o Skinny Pete é o melhor personagem do nível dos bons personagens. Então a ordem de amigos do Jesse, em primeiro lugar Skinny Pete, em segundo lugar Badger, em terceiro lugar aqui Combo. Então é isso, esses são os amigos do Jesse. Vamos falar aqui mais sobre o Jesse. Jane. Agora a Jane também é uma personagem extremamente interessante, movimentou muito a história e foi a partir da morte dela que o Walt assistiu, teve a oportunidade de salvar ela, preferiu não salvar porque ela tava enchendo o saco dele. Foi a partir daí que o Walt teve uma mudança assim sinistra, o Walt virou praticamente outra pessoa. Então a Jane é uma boa personagem. Na minha opinião, ela é melhor do que o velho Joe e o Badger. Então, no nível aqui dos bons personagens, até o momento ela tá em terceiro lugar. Eu ainda acho que o Skinny Pete é melhor que ela, e eu também acho que o Gale é melhor do que a Jane. Mas, cara, ela serviu muito pra movimentar a história. A morte dela acabou gerando ali um efeito borboleta, porque a Jane morreu de overdose. O pai dela, que era controlador de tráfego aéreo, ficou muito mal com a morte dela, ficou ali meio impactado, não conseguiu trabalhar direito, consequentemente deu as instruções erradas, fez 2 aviões baterem de frente, colidirem, causou acho que 160 mortes, e essas mortes são de responsabilidade do Walt, e ele sabe disso, então ele fica meio mal, fica se culpando. Então a Jane é uma personagem assim sensacional e inesquecível, porque por mais que ela tenha aparecido muito pouco, todo mundo que assiste Breaking Bad vai lembrar da Jane pra sempre. Então ela apareceu no início da segunda temporada, morreu no final da segunda temporada, mas ela é inesquecível, ela movimentou muito a história, ela fez uma diferença absurda. E eu vou ser sincero, na época que eu assisti Breaking Bad, cerca de 7 anos atrás, eu era apaixonado na Jane. Eu acho que qualquer pessoa que assiste Breaking Bad fica apaixonado nessa mulher aqui, porque ela é bonita, ela é legal, ela é gente boa. Então há 7 anos atrás, eu tinha uns 15, uns 14 anos, cara, eu era completamente apaixonado e perdido pela Jane. Então, cara, ela vai ficar aqui no nível dos bons personagens. Próximo aqui, a Lydia. Lydia é uma personagem terrível. E não é porque ela não tem importância na história, não é porque ela não tem relevância, não. Porque a Lydia é uma personagem muito chata. Então, obviamente, eu até coloquei ela aqui no nível errado, a Lydia é uma personagem chata, porque ela tem toda essa parada dela estar no mundo do crime, mas ela morrer de medo de ser presa, de ser capturada. Então, todos os momentos que ela aparece, ela tá sempre assim com medo, olhando pro lado, toda meio chechelentazinha. Então, a Lydia é uma personagem assim muito chata, muito irritante, não é uma personagem tanto faz.
porque ela teve importância e relevância em Breaking Bad, mas mesmo assim, mesmo sendo importante, relevante, movimentando a história, não tem como, a Lydia é muito chata. E o próximo personagem aqui é o Victor. Cara, o Victor definitivamente é outro personagem ali, tanto faz. Porque ele movimentou a história, ele apareceu em Breaking Bad, só que, cara, tanto faz. Se fosse qualquer outro cara, se ao invés do Victor fosse o Hugo, se fosse qualquer outro cara, ia funcionar da mesma forma, porque ele era um personagem tanto faz. Ele não tinha grandes momentos de conversas, ele não tinha uma personalidade marcante, ele sempre tava ali com a carinha de bravo, com a carinha fechada, parecendo assim que tava bravo com todo mundo a todo momento, resolvendo as paradas pro Gus, colocando medo no Walt. E é isso, esse é o Victor. Se não fosse o Victor, fosse qualquer outro personagem, fosse eu ali, ao invés dele se chamar Victor, botar eu lá e me chamar de Hugo, fizesse tudo o que ele fez, ia funcionar da mesma forma. Ele é um personagem tanto faz, totalmente substituível. Inclusive, a morte dele é uma das mortes mais inesperadas de Breaking Bad, porque ele era um cara de confiança do Gus, só que ele acabou sendo visto na cena de crime da morte do Gale. O Gus se viu obrigado a matar ele pra evitar que desse qualquer merda, porque os vizinhos tinham visto ele lá, então o Gus foi lá e matou ele. E depois disso, cara, ele colocou outro cara pra substituir o Victor, e esse cara era o Tyrus, e meio que tanto faz, não muda praticamente nada na história. Tanto o Victor quanto o Tyrus são praticamente a mesma coisa, são personagens que tanto faz, e na minha opinião, vamos pegar aqui o Tyrus, cadê o Tyrus? O Tyrus aqui. Na minha opinião, o Tyrus é ainda mais chato, porque o Tyrus é o Victor, só que piorado, porque ele não fala, ele só fica caladinho com essa cara de bravo, de que ele não queria estar ali. Só que o Victor, ele ainda é um pouco mais legal, é um pouco mais interessante, teve uma morte mais bacana do que do Tyrus. O Tyrus é um personagem aqui que tá mais pra tanto faz, mas vai ficar aqui na parte dos chatos, e na minha opinião, ele é o mais chato daqui até agora. Não, na verdade não. A Lydia é a mais chata e o Tyrus fica depois dela, porque, cara, ele fica sempre com essa carinha assim, tentando botar medo, tentando botar respeito, com a cara que não queria estar em lugar nenhum. Então, definitivamente, o Tyrus é um personagem tanto faz, e como eu disse, tanto o Victor quanto o Tyrus são personagens extremamente genéricos. Se colocasse eu lá, ia ser a mesma coisa. Eu ia ficar fazendo as carinhas assim. Ia estar perfeito, eu ia substituir numa boa. E agora, vamos falar de um dos caras mais desgraçados de Breaking Bad. O Todd. Cara, pra mim o Todd é um bom personagem. É um personagem muito bem feito, muito bem trabalhado. E não é porque eu gosto dele, não é porque eu acho que ele é um cara legal, não. Mas eu acho que a forma que o Vince Gilligan construiu o Todd, as coisas que ele fez, as ações que ele toma, e ele conseguiu trabalhar isso muito bem pra gente odiar ele. Isso é sensacional, é um personagem bem trabalhado. Não é um personagem que eu gosto. Se fosse um tier list pra eu avaliar personagens que eu gosto e os que eu não gosto, ele ficaria aqui, porque o Todd é desgraçado, você odeia ele. Só que por você odiar ele, isso mostra que ele foi muito bem trabalhado. Ele é um personagem muito bem feito. Vince Gilligan colocou esforço, colocou energia aqui, desenvolvendo o Todd, e não tem nem o que falar. É um cara desgraçado que matou um molequinho sem pensar duas vezes, só porque esse molequinho possivelmente entregaria ele, o Walt e o Jesse, pra polícia por eles terem roubado metilamina, e ele sempre ficava com esse sorrisinho assim. A primeira vez que a gente bate o olho no Todd, a gente acha que ele é legal, acha que ele é gente boa, mas, cara, é um personagem desgraçado e ele é um bom personagem. Pra mim, nesse nível aqui, ele é o melhor. O Todd é um dos melhores, é o melhor personagem desse nível até o momento, porque ele é muito bem trabalhado. A forma que ele é feito pra gente odiar ele funciona muito bem. Então, até o momento, tá aqui. No nível dos bons personagens, em primeiro lugar, o Todd, que é melhor do que o Skinny Pete. Skinny Pete, que é melhor que o Gale que é melhor que a Jane que é melhor que o Velho Joe que é melhor que o Badger. E em primeiríssimo lugar, o mais favorito até o momento é o Saul Goodman, o melhor personagem de Breaking Bad. Até o momento. E o próximo personagem aqui é o Brock. O Brock é o filho da Andrea e foi esse molequinho aqui que o Walt envenenou. Então vamos lá. Ele é um personagem chato. Porque ele não foi feito pra ter grandes momentos em Breaking Bad, pra acrescentar coisa pra história. Ele meio que foi introduzido ali pra estar ali, pra acrescentar um peso a mais na mãe dele, a Andrea.
e também pro Walt poder envenenar ele e a gente ter todo esse momento e todo esse dilema de perceber que, cara, o Walt tá se tornando um cara desgraçado, um cara odiável que foi capaz de envenenar uma criança, e nesse conflito entre Walt e Gus, o Walt é bem mais tranquilo, é bem mais desgraçado, é bem pior, e o Gus é bem mais tranquilo do que o Walt. Então o Brock tava ali só pra isso, então eu entendo, ele não é um personagem mal feito, não é um personagem que irrita a gente, tipo a Lydia, só que, cara, ele foi feito só pra estar ali e pra ser envenenado, e acabou, o Brock tá ali pra isso, então eu não vou colocar ele nem na parte de chato não, vou colocar ele aqui em terrível, mas eu entendo que foi intencional, ele cumpriu o propósito dele, que é estar ali pra acrescentar mais peso pra Andrea e pra ser envenenado. Inclusive, já que eu falei da Andrea, vamos avaliar aqui em qual nível ela merece ficar, e na minha opinião, a Andrea é uma personagem aqui, tanto faz, mas dos tanto faz, ela tá quase subindo aqui pra um bom personagem. Porque, vamos lá, ela foi a segunda namoradinha do Jesse, mas, ó, tem uma notícia triste pra dar pra Andrea que, cara, o Jesse não gostou dela nem 1% comparado ao que ele gostava da Jane. Então, se fosse ter uma disputa de boxe, sei lá, uma disputa dos favoritos entre Jane e Andrea, cara, a disputa é complicada pra Andrea, ela perderia muito tranquilamente. O Jesse gostava mais da Jane, eu gostava mais da Jane. Na época que eu assisti, eu achava a Jane mais bonita que a Andrea, e o Jesse também, a Jane era a favorita dele, inclusive até lá em El Camino, meio que depois que o Jesse consegue escapar lá da galera do tio Jack, ele consegue ir até o velho Joe, comprar uma nova identidade, uma nova casa pra ele, enquanto ele tá dirigindo assim, ele meio que tá imaginando como se a Jane estivesse do lado dele. Então a Jane é a favorita. Perto da Jane, a Andrea se vê pequena, só que ela é legal, ela é uma personagem gente boa, e todo esse lance dela com Brock, e dela ser uma mãe que usa drogas, e o Jesse gosta dela, e aí o Walt precisa envenenar o Brock pra fazer o Jesse ficar contra o Gus, e aí acontece várias paradas, vários conflitos, e aí chega aquele momento final lá em Breaking Bad, aonde o tio Jack mata o tio Hank, e aí eles levam o Jesse preso pra cozinhar cristal, e aí o Jesse tenta fugir, e o Todd vai lá e mata a Andrea. Ela é uma personagem interessante, quase sobe aqui pra parte dos bons personagens. Ela só não tá aqui porque faltou tempo de tela pra Andrea. A Andrea até que era legal, até que era gente boa, mas se tivesse aparecido mais, seria uma boa personagem, e se não existisse Jane também, ela seria uma boa personagem, porque comparando aqui Andrea e Jane, aí não tem como, você fica pra trás, Andrea. E o próximo aqui, Bogdan. Bogdan é um personagem chato demais. É um personagem feio demais e, cara, essas sobrancelhas deles aqui é horrível demais. Pensa num bichinho feio, mas o pouco que ele aparece, ele é irritante, porque ele maltrata o protagonista, ele xinga o Walt, ele manda o Walt trabalhar, ele trata o Walt ali com desdém. Ele, cara, não tem como gostar do Bogdan. O Bogdan é muito chato, e por ele ser feio também, muita gente não gosta dele. Eu não gosto dele por ele ser feio, ele vai ficar aqui na parte dos chatos. E dos personagens chatos aqui, dos personagens que são meio que estão ali, meio que não tem muita relevância, o Bogdan é o pior deles. E, cara, é até um pecado eu colocar o Howell aqui, sendo que ele não é chato, né? Eu vou subir ele aqui pro nível dos tanto faz, porque o Howell, ele não é chato, ele não enche o saco de ninguém. Então eu nem sei porque coloquei ele aqui no nível dos chatos. Então o Howell vai subir aqui pra parte dos tanto faz. E agora vamos falar de coisa boa aqui? Vamos falar de personagem interessante? Jesse Pinkman. E aqui não tem como. Primeira coisa que eu pensei, Jesse Pinkman é um bom personagem. É um personagem muito bem trabalhado, é um personagem muito bem desenvolvido, é um personagem assim que sofreu em Breaking Bad porque fez as escolhas erradas e se envolveu com Walter White. Só que não tem como, o Jesse Pinkman é um personagem excelente e que aqui junto com o Sol, até o momento, tá no top 3 de melhores personagens de Breaking Bad. É impossível não gostar do Jesse, porque ele é um cara legal. Que argumentozinho ruim, né? Ah, eu gosto dele porque ele é legal. Mas tá, ele é legal, ele é um cara gente boa, ele faz maldade, sim, mas não gosta. E também naquele episódio que ele foi até a casa do Spud da vadia, ele cuidou do molequinho, naquele momento a gente percebeu que o Jesse Pinkman é um cara coração bom. Ele tinha todo aquele problema dos conflitos com os pais dele, onde os pais dele não gostavam muito dele, porque ele vivia uma vida no mundo das drogas, no mundo das loucuras, eu entendo eles perfeitamente. Mas aqui, cara, não tem como falar que o Jesse não é um personagem, é um personagem, assim, muito bem trabalhado, muito bem feito, a forma que o bichinho sofreu desde que se envolveu com o Walt, assim, é de dar pena. O cara perdeu a Jane, o cara perdeu o combo, os pais dele não gostavam dele,
ele perdeu a Andrea, o bichinho sofreu demais, foi escravizado, mas lá em El Camino meio que ele teve um destino feliz, um destino alegre, foi embora, foi viver a vidinha dele, mas cara, com a ferida desse tamanho aqui no coração dele, perdeu namorada, amigo, não tem pai, não tem mãe, mas ele pegou dinheiro também, ele pegou bastante dinheiro, porque lá em El Camino a gente vê ele indo até a casa do Todd, pegando todo o dinheiro que tinha lá e meio que pegando aquela grana, pagando o Ed e indo ser feliz. Então, definitivamente, o Jesse é um personagem, assim, sensacional. Na minha opinião, nos top 3 melhores, que até o momento tá o Sol e ele, ainda tem uma vaga aqui. O Sol ainda é o melhor, ainda é o mais favorito aqui, ainda é o perfeito, mas o Jesse é um personagem muito bem feito, é um personagem que a gente gosta e ele também é muito bem trabalhado. Vamos falar agora dos pais dele, então. Em primeiro lugar, o pai do Jesse. Cara, pensa num personagem terrível, irritante. Por quê? Vamos lá. É fácil a gente odiar eles, tanto o pai quanto a mãe do Jesse, porque eles tratam o Jesse muito mal, eles tratam o Jesse, assim, com inferioridade, eles não concordam com a vida que ele vive, até aí tá tranquilo. Só que o pai do Jesse é um cara ali meio que tanto faz, porque quem fala coisas agressivas pro Jesse, quem meio que se vira totalmente contra ele, é a mãe do Jesse. Então o pai do Jesse é um personagem ali terrível, que meio que tanto faz ele, é um personagem péssimo. Só que aí, comparado à mãe do Jesse, que também possivelmente entraria aqui, porque ela tem meio que essa função de ficar brigando com o Jesse, falando pra ele tentar mudar de vida, viver outra coisa, só que a mãe do Jesse, ela é chata, só que ela é melhor do que o pai do Jesse. Ela tá no nível aqui dos personagens chatos, porque ela enche o saco dele, vive brigando com ele, eu entendo o lado dela, só que como em Breaking Bad a gente acompanha o lado dos vilões, tipo Walt, Jesse, Gus, Sol, eles são os criminosos, e esses personagens aqui ficam contra eles, então a gente vai achar eles chatos mesmo. Então, tipo, a Skyler, a mãe do Jesse, elas estão certas, só que por elas estarem contra o lado que a gente tá acompanhando, no caso da maldade, a gente quer ver maldade. Quando a gente tá vendo Breaking Bad, a gente não quer que o Walt arruma uma vida boa pra ele, que ele fique bonzinho, não. A gente quer ver maldade, a gente quer ver loucura. Por isso, eu acho que a mãe do Jesse é uma personagem chata, e o pai do Jesse, comparado à mãe do Jesse, ele é terrível e ela é só chata, porque as grandes coisas é ela que faz. Se eles precisam falar algo com o Jesse, é a mãe do Jesse que fala. Se alguém precisa brigar com ele, é a mãe do Jesse que briga. E o pai dele só fica ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Ele só fica ali meio que de lado a lado com ela. E, inclusive, a mãe do Jesse deu um tapa na cara dele. O pai do Jesse nunca bateu nele. Acho que até se ele fizesse isso, o Jesse revidaria. Mas a mãe do Jesse deu um tapa na cara dele. E o Jesse xingou ela e acabou definitivamente. A mãe do Jesse é uma personagem chata. Vamos falar agora aqui do Hector Salamanca. E, cara, pensa num personagem bom. Um personagem... tô falando aqui do Hector de Breaking Bad, não do Better Call Saul. Um personagem que teve um AVC, tá numa cadeira de rodas, se comunica apenas ali através de uma campainha. Mas mesmo assim, esse personagem aqui é muito bem feito, é muito bem trabalhado. E até o momento aqui, do nível dos bons personagens, ele vai ficar aqui, ó, em segundo lugar. Na minha opinião, só o Todd é melhor que ele. Então, um carinha na cadeira de roda só se comunica ali apertando a campainha. Ele conseguiu avisar o Tuco lá na segunda temporada, lá no iniciozinho, que o Walt e o Jesse estavam tentando envenenar ele. Então o velhinho totalmente debilitado ali, totalmente na cadeira de rodas, jogou a comida envenenada que o Walt e o Jesse queriam que o Tuco comesse no chão. Depois, lá no final da quarta temporada, foi ele que conseguiu matar o Gus, porque o Walt descobriu que o Gus odiava ele, que ele odiava o Walt, e que o Gus estava matando a galera do cartel, então o Hector tava puto com o Gus e não tinha mais escapatória pro Hector, o Gus ia matar ele, então o Walt foi lá, conversou com ele, acertou tudo, explicou, cara, você vai morrer, não tem escapatória pra você, mas eu te dou a oportunidade de você se vingar. O Walt encheu a cadeira do Hector Salamanca de bomba, o Hector começou a apertar, explodiu tudo, matou o Gus Fring, conseguiu se vingar pelo Gus ter matado a galera do cartel e antes ele que morreria sozinho, levou o Gus Fring junto com ele. Então essa parada do Hector Salamanca, seu velhinho da cadeira de roda, que da primeira vez que você olha ele, você não dá nada, inclusive até o Walt e o Jesse falam isso, porque quando o Tuco sequestra o Walt e o Jesse, leva eles lá pra uma casinha do meio do nada, assim que eles chegam lá, eles veem que o Hector Salamanca tá lá, e cara, o velho tá totalmente debilitado, o velho não fala, só se comunica através daquela campainha, e eles acham que o velho tá mal da cabeça, então eles ficam ali cochichando, planejando bater no Tuco, e o Hector Salamanca só ali, ó, só observando de longe. Eles falam, vamos virar, vamos pegar o Tuco, dar uma porrada na cabeça dele.
E ele nem vai conseguir reagir, só que o velho tava ali escutando, já tava percebendo que eles estavam na maldade. E aí eles foram lá e envenenaram o Tuco, o Hector Salamanca viu, e até o momento a gente também achava que o bichinho tava sabendo de nada. Só que na hora que o Tuco foi comer, ele começou a apertar a campainha, começou a avisar, salvou a vida do Tuco e, cara, isso é interessante. Essa reviravolta que a gente tem, essa quebra de expectativa de achar que o velho tava totalmente debilitado. Só que não, ele tava mal fisicamente, mas da cabeça, ó, o bichinho tava bom, é interessante. Então o Hector Salamanca é um bom personagem. Próximo personagem aqui, Hank Schrader. E cara, vou ter que colocar o Hank aqui no nível dos 3 melhores. E eu vou ter que ser sincero aqui, ele vai ficar aqui por pouco tempo, cara. Até o momento, ele tá no top 3, só que quando a gente chegar ali na parte do Mike, do Alt, do Gus, cara, vai ser difícil o Hank ficar aqui. Eu vou deixar ele ter esse gostinho de tá aqui no top 3, de tá aqui nos melhores lugares, somente por esse período, somente por um momento, já sabendo que ele vai cair. Mas vamos lá. Hank Schrader, um membro da família do Alt, um cara que em primeiro momento é fácil de odiar, porque ele é todo chato, inconveniente, não respeita o Alt, fica fazendo umas piadinhas bestas, ali a todo momento. É bem difícil gostar do Hank, só que conforme a gente vai conhecendo ele ainda mais, a gente percebe que ele é um cara coração bom, ele é um cara gente boa, ele é um cara família, ele é um cara legal. Então quando o Hank precisou matar o Tuco, depois ele ficou meio mal de cabeça, ele ficou meio mal por ter matado uma pessoa, ele não sabia lidar muito bem com aquilo. E quando ele foi lá pra El Paso, ele tava lá naquela operação e aí do nada eles viram uma tartaruga andando, quando eles foram olhar, era a cabeça de um cara em cima da tartaruga, e aí quando os policiais e o Hank foram olhar aquilo ali mais de perto, aquela parada explodiu. Cara, essas paradas eram muito violentas pro Hank, ele não conseguiu lidar com essa parada, então por mais que ele seja esse cara durão, esse cara bruto, esse cara ali com as piadinhas inconvenientes, esse tiozão que quando chega no Natal fica perguntando, daí, o peru vai botar na boca, o pavê é pavê ou pra comer. O Hank é esse tipo de cara, mas ele é legal. E outro detalhe, ele passou as 5 temporadas tentando prender o Heisenberg, fazendo de tudo pra descobrir quem era o Heisenberg e nunca percebeu que aquele cara que ele tanto buscava era o próprio cunhado dele. E também o Hank foi um dos personagens que mais teve desenvolvimento e crescimento ao longo de Breaking Bad. Então a gente teve todo o desenvolvimento e o crescimento do Alt no mundo do crime, e a gente também teve todo o desenvolvimento e crescimento do Hank no mundo da polícia, no mundo da lei, no mundo das coisas certas. E isso é muito interessante de acompanhar. Então a gente teve a ascensão do Alt, eu não sei se a gente pode considerar a ascensão ou o declínio do Alt, enquanto isso a gente acompanhou toda a ascensão do Hank no mundo da polícia. Inclusive lá no final, lá na metade da 5ª temporada, na verdade, ele descobriu que o Alt é o Heisenberg. Cara, ele precisava provar aquilo de uma forma certa, porque seria muito suspeito. Imagina do nada o Hank falando pra polícia que, na verdade, o Heisenberg é o cunhado dele. Então ele precisou reunir provas, fazer tudo certinho pra conseguir prender o Alt. Se juntou com o Jesse, armou toda uma emboscada, levou o Alt até o deserto, só que ele não contava que nesse momento o Alt já era um criminoso, bandidão, perigoso. O Alt foi lá, ligou pra galera do tio Jack. Nesse momento o tio Jack chegou lá no deserto, começou a trocar tiro com o Hank, não teve escapatória. Ele deu um tiro no Hank e o Hank morreu. E aí, a partir daí, a vida do Alt desmoronou. Então o Hank é um personagem tão interessante, tão importante, que ele destruiu mais a vida do Alt do que, por exemplo, o Tuco, do que, por exemplo, o Gus, do que, por exemplo, qualquer outra pessoa. O Hank foi o personagem que mais destruiu a vida do Alt, porque depois da morte dele, a vida do Alt desmoronou. Tudo deu errado, o Alt precisou fugir, se tornou o cara mais buscado dos Estados Unidos. Então todo o desenvolvimento do Hank é sensacional, mas eu vou ser sincero, eu acho que nem ele nem o Jesse vão ficar aqui no nível dos 3 melhores. Eu acho que eles ainda vão cair. Vamos ver o que se sucede. Próximo personagem aqui, o Cubby. Outro assistente do Sol, outro personagem ali que tinha meio que o mesmo trabalho do que o Howell, só que o Cubby é muito mais esquecível. Eu tenho certeza que você não lembrava o nome dele. Se você assistiu Breaking Bad já tem um tempinho, cara, você assiste, nem lembra o nome dele, você meio que tá tanto faz pra ele. E eu vou ser sincero, ele é um personagem aqui que vai ficar no nível do chato. Porque ele não é tão tanto faz assim, e ele não é tão terrível, então ele vai ficar aqui no nível dos chatos, nos personagens ali que estão ali, não tem grandes momentos, não são tão agradáveis, então ele tá aqui, ó. Ele não é chato igual a Lívia, ele não é chato igual esse Tyrus que fica aqui com essa carinha o tempo todo. Ele não é tipo Bogdan, nem tipo a mãe do Jesse, então, na minha opinião, ele é só chato. Ele quase fica aqui nessa partezinha aqui, ó, dos personagens tanto faz, então vamos colocar aqui, ó. Ele tá quase subindo aqui pros personagens tanto faz. Vamos continuar aqui.
Vamos falar de coisa boa agora também. Tuco Salamanca. Tuco Salamanca, na minha opinião, é um personagem sensacional. É um dos personagens mais assustadores de Breaking Bad. Eu morro de medo do Tuco. E, cara, assim que o Tuco é introduzido, a gente já percebe que em algum momento o Walt e o Jesse vão ter problemas com ele, porque o cara é maluco, cara. O cara utiliza cristal, fica doidão. O cara é violento, o cara é agressivo, faz parte do cartel mexicano. Então é um cara poderoso e não tem nem como, né? O Tuco é um personagem muito bom. E, na minha opinião, do nível aqui dos bons personagens, até o momento ele tá em segundo lugar. Na minha opinião, só o Todd é melhor que ele. Mas pensando bem aqui agora, eu acho que o Tuco é bem melhor, porque o Tuco só apareceu em 4 episódios. O Tuco apareceu nos 2 últimos da primeira temporada e nos 2 primeiros da segunda, e nada mais. E mesmo assim, é impossível você assistir Breaking Bad e esquecer do Tuco. Então, todos esses personagens aqui, ó, daqui do Badger... Não, do Badger não, da Jane pra cima. Todos esses daqui é impossível você assistir Breaking Bad e não lembrar deles, não lembrar de algum momento, de alguma cena e até do nome deles. Daqui pra baixo, cara, é bem tranquilo. Muita gente esquece o nome deles, muita gente esquece o que eles fizeram, qual era a importância deles, pra que eles serviram em Breaking Bad. Mas, ó, Jane pra cima, inclusive a Jane era o amor da minha vida quando eu assistia Breaking Bad há 7 anos atrás. Mas, ó, daqui pra cima você lembra, daqui pra baixo você esquece, e o Tuco é um desses, cara. Impossível você esquecer o Tuco. Impossível você esquecer, por exemplo, dele sendo agressivo, dele batendo no Jesse, dele matando o capanga dele na base do soco e depois ele sequestrando o Walt. Cara, Tuco é sensacional, apareceu pouco, mas foi muito marcante. O Tuco é um personagem, assim, bom demais. E agora a gente tem aqui o Elliot. Não, até esqueci o nome do cara, é Elliot Schwartz. Foi ele que ajudou o Walt a fundar a empresa dele, a Grey Matter. E aí o Walt vendeu a parte dele por um valor mínimo lá de 5 mil, a empresa deslanchou, se tornou multimilionária. Só que esse cara aqui, ele não é um cara otário, não é um bilionário babaca, não. Ele é um cara gente boa, e inclusive ele se ofereceu para pagar o tratamento do Walt quando o Walt descobriu que tinha câncer. Então é interessante, ele é um personagem ali que inclusive é gente boa, só que ele é um personagem, sim, chato. Vou ter que ser sincero, ele aparece muito pouco, e é o mesmo caso da mãe do Jesse com o pai do Jesse, o mesmo se aplica a Gretchen e o Elliot, porque ele é até legal, ele é até interessante, só que a esposa dele meio que apaga ele. Então ele vai ficar aqui nessa parte de chato, personagem chato, apareceu muito pouco, e a esposa dele vai ficar aqui na parte dos tanto faz. Ela é melhor que ele, ela tem mais relevância, ela tem mais importância que ele na história, ela inclusive aparece mais, e meio que ambos cumprem ali o mesmo papel, eles têm a mesma relevância em Breaking Bad. Então a Gretchen Schwartz é meio que tanto faz, só que o Elliot Schwartz é o personagem ali chato que se vê apagado comparado à esposa dele. Na verdade, eles são uma briga de facão, eles estão ali no chão deitado brigando. Então vamos colocar até esses 4 aqui junto. Então, mãe do Jesse, Elliot, Gretchen e pai do Jesse é uma briga de facão. Estão todos ali no chão disputando ali com faca. Uma disputa ali do mais baixo nível, porque são personagens que bem tanto faz. Só que, cara, ó, a mãe do Jesse é melhor que o pai do Jesse e a Gretchen é melhor do que o Elliot. E o próximo personagem que eu vou falar aqui agora é o Mike. E aqui, definitivamente, o Mike vai estar no lugar dos top 3 personagens. Só que como é um top 3, e aqui já tem 4 pessoas, que é o Sol, o Jesse, o Hank e o Mike, eu vou ter que decidir alguém pra sair daqui. Porque, como eu disse, só pode ter 3 aqui na lista dos melhores, e eu vou decidir tirar o Jesse. Porque, na minha opinião, comparado a esses 3 aqui, o Jesse se vê pequeno. O Jesse é sensacional, ele vai ficar aqui, ó. Comparado ao nível dos bons personagens, o Jesse é melhor do que todos, só que, cara, ele não tá no top 3 melhores. Então, vamos lá. O Mike, um cara velho no mundo do crime, um cara sempre calado, capaz de resolver qualquer problema e que teve um desenvolvimento sensacional ao longo de Breaking Bad. Então ele foi introduzido lá depois da morte da Jane. Quando a Jane morreu, o Jesse ligou pro Walt, o Walt ligou pro Sol, o Sol ligou pro Mike, ele foi limpar a casa da Jane, e ele era um cara de confiança do Gus. Então ele era sempre o cara que resolvia qualquer problema que você pudesse ter. O Mike tava lá, o Mike era um cara sossegado,
é um cara tranquilo, o Mike era um cara calado, como eu já disse, resolvia tudo, resolvia todos os problemas. E ele tinha todo aquele lance com a netinha dele. Teve todo aquele lance lá em Better Call Saul, que a gente vê que ele era um policial, perdeu o filho. Em Breaking Bad a gente não sabia direito como as coisas aconteceram, só essa história tinha sido mencionada. Então Mike é um personagem aqui sensacional e que, na minha opinião, ele é até melhor do que o Hank. Então, até o momento, o top 3 melhores personagens. Em primeiro lugar tá o Saul, em segundo o Mike, em terceiro o Hank Schrader. E não tem muito mais coisa pra falar sobre o Mike, não. Ele é sensacional, o ator sensacional. Também foi muito importante lá em Better Call Saul. Um cara muito esperto, um cara muito inteligente, um cara bom de tiro, bom de porrada, bom de colocar medo, um cara de estratégia, um cara bom no mundo do crime, só que ele só cometeu um erro na vida dele, que foi subestimar o Walt. Consequentemente, o Walt meteu um tirambaço nele e ele morreu. Outro personagem aqui, o pai da Jane. Cara, o pai da Jane é um personagem aqui terrível. E não é porque ele é ruim, muito mal trabalhado, não, porque o pai da Jane se vê pequeno comparado a todos os outros. Então, o grande arco dele foi ser o pai da Jane, ficar insistindo e enchendo o saco dela pra ela largar o mundo das drogas. Ele queria bater no Jesse, então por ele tratar o Jesse mal, faz eu não gostar dele, só que na verdade, ele teve todo aquele lance também de fazer a cagada, de dar as instruções erradas e fazer 2 aviões colidirem, baterem de frente, e essa ser uma responsabilidade E essa morte seria responsabilidade do Walt, porque o Walt deixou a Jane morrer, o pai da Jane ficou mal, ele fez os 2 aviões baterem. Então, na verdade, ele não é um personagem terrível, porque aqui o negócio tá feio. A gente tem Ted Bennick, Brock, pai do Jesse. Então, botar o Donald Margolis aqui, o pai da Jane, é brincadeira, mas ele vai ficar aqui, ó, na parte dos chatos, quase caindo aqui pra parte dos terríveis, porque é um personagem realmente chato. Ele não teve grandes momentos, ele não é um personagem legal, que não fez nada. Então, por exemplo, a Gretchen, ela fez grandes coisas? Não. Ela é uma personagem legal e carismática? Não. Só que ela teve aquele grande momento onde ela foi conversar com o Walt mandou ela se danar, xingou ela, falou que não queria o tratamento de câncer dela, que ela pagasse, na verdade. E então, ela não é uma personagem tão boa, mas teve um bom momento. E o pai da Jane, até que não. Até que aquele momento lá dele trabalhando ali meio mal, dando as instruções erradas, é interessante, só que não é o personagem em si e o que ele fez interessante. O interessante daquilo tudo é as consequências e o que aconteceu por ele ter dado o direcionamento errado. Então o pai da Jane vai ficar aqui na parte dos chatos, quase caindo aqui pro nível dos terríveis. Outro personagem aqui, Tio Jack, o cara que matou o tio Hank, um cara desgraçado, e aqui eu vou ter que ser sincero, ele é um bom personagem, ele é bem trabalhado, bem produzido. Eu odeio o tio Jack, o cara é desgraçado, é outro daqueles personagens que você assiste com ódio, com raiva, que você só quer o mal dele, só que eu não posso negar o fato de que ele é um personagem bem trabalhado e é inesquecível também. Então, cara, vamos colocar aqui, ó. Ele é um personagem que, você assistiu Breaking Bad, você vai lembrar dele. Ele matou o tio Hank, e depois o Walt foi até o lugar onde ele ficava lá com o carro, estacionou, matou todo mundo. É impossível esquecer o tio Jack. Ele é um cara desgraçado, sim. Ele é um cara odiável, detestável. Você sente vontade de pular em Breaking Bad pra encher ele de porrada? Sim, mas eu não posso negar o fato de que ele foi bem trabalhado. Ele foi um personagem muito bem feito. Então vamos dar uma olhada aqui como tá ficando esse nível aqui dos bons personagens. A gente tem o Jesse, Tuco, Todd, Hector Salamanca, Skinny Pete, Gale, Tio Jack, Jane, Velho Joe e Badger. Cara, tá, eu pensei em mudar aqui, colocar a Jane sendo melhor do que o Tio Jack, mas não, eu acho que o Tio Jack é melhor, porque ele também apareceu pouco, foi muito lembrado e ele fez mais coisas ainda do que a Jane. A Jane movimentou muito a história, principalmente lá no começo, nessa parte do Walter White se tornar o Heisenberg. Então, é um papinho meio besta, porque antes o Walt era um cara comum, era um cara tranquilo, depois da morte da Jane, foi aí que ele foi se tornando o Heisenberg. Sei lá, eu acho que a Jane foi mais importante pra história, mas eu vou manter ela aqui. E ó, da Jane pra cima, são personagens inesquecíveis. Quem já assistiu Breaking Bad vai lembrar deles assim, pra sempre. Daqui pra baixo, ó, a galera esquece, mas daqui pra cima todo mundo lembra. E agora, outro personagem aqui, o Steve Gomes, o parceiro do Hank. Cara, tanto faz. O cara não fez nada em Breaking Bad, o cara não movimentou em nada a história. E aí você pode estar pensando, ah, ele tava junto com o Hank quando o Hank morreu. E ele também morreu. Ele tava junto com o Hank quando, sei lá, o Hank foi no banheiro tomar banho.
Ele tava junto com o Hank quando o Hank foi fazer churrasco. Exatamente, esse cara aqui é um papagaio de pirata. Então o Hank é o pirata e ele só fica aqui no ombro do Hank, não faz nada relevante, não faz nada grandioso por conta própria. Todos os grandes momentos dele, todas as coisas relevantes e grandiosas que o Steve Gomes fez, foi junto do Hank, então é tudo mérito do Hank. Se não existisse o Hank em Breaking Bad e o Steve Gomes, eu acho que não faria muita coisa não, porque tudo que ele fez junto com o Hank. Ele é um personagem que meio que tanto faz. Eu acho que ele é menos tanto faz do que a Gretchen, do que o Howell, do que o Victor. Pra mim ele tá aqui, ó, junto mais ou menos com o Combo. Eles estão ali no mesmo nível. E na minha opinião o Combo foi até mais marcante do que o Gomes, por isso que o Combo tá aqui na frente dele. Então ele era o papagaio de pirata do Hank. Tudo que o Hank fazia, ele tava ali ajudando, então ele aparecia bastante, só que ele não tomou grandes decisões sozinho, ele não fez grandes coisas sozinho. E outra coisa que prova que o Steve Gomes é inferior ao Hank é que naquela troca de tiros lá no deserto entre a galera do Tio Jack e o Hank, ele nem conseguiu sobreviver, então o Steve Gomes morreu baleado ali mesmo. O Hank conseguiu sobreviver, conseguiu se esconder ali, e aí o Tio Jack foi lá pessoalmente e matou ele, mas já o Steve Gomes, ó, morreu ele mesmo, nem pra trocar tiro o bichinho é bom, então ele aqui tanto faz. Ele é menos tanto faz do que o Victor, do que o Howell e do que a Gretchen, mas ele é tanto faz. O Steve Gomes é um personagem, sim, bem tanto faz. E o próximo personagem aqui são os gêmeos Fala Mansa, então vamos lá. Eles são personagens chatos e, na minha opinião, eles fazem parte do ponto mais baixo de Breaking Bad. Então todo aquele arco deles, então lá no início da terceira temporada eles aparecem rastejando no chão. E aí a gente vai acompanhando toda a trajetória deles, saindo do México, indo para os Estados Unidos, começando a caçar o Alt. Na minha opinião, é o ponto mais baixo de Breaking Bad. Não tô falando que é ruim, que é chato, que é desinteressante, não. Mas comparado a Breaking Bad, a todos os arcos que a gente teve. Então, por exemplo, o arco do Alt entrando no mundo do crime. O arco do Alt tendo problemas com o Tuco. O arco do Alt trabalhando com o Gus e depois brigando com o Gus e um tentando matar o outro. O arco do Alt percebendo que o Gale vai substituir ele, precisando matar o Gale. O arco da Jane chantageando o Alt pra ele dar a grana do Jesse. São arcos fenomenais, mas, cara, o pior arco de Breaking Bad, na minha opinião, é o arco dos gêmeos Salamanca. O ponto positivo, eu até falei errado o nome deles aqui. O pior arco de Breaking Bad é o arco dos gêmeos Fala Mansa, porque o final deles, a forma que se conclui é interessante, porque eles vão lá, atacam o Hank, e mesmo o Hank desarmado consegue vencer os dois caras, e isso é interessante. Só que todo o caminho, toda a forma que se desenvolve, e na minha opinião, são dois personagens, assim, bem chato, porque os dois só ficam calados, assim, eu sei que é proposital, pra colocar medo, pra gerar mistério, só que isso é muito irritante, cara. Eu acho eles muito chatos, e, cara, eles são da família Salamanca. E da família Salamanca, eles são os piores. Então, em Breaking Bad, a gente conhece o Tuco, a gente conhece o Hector. Vamos falar dos que tiveram um grande papel de importância e relevância, mas, cara, comparado a esses dois aqui, os gêmeos Fala Mansa se veem pequeno, eles não têm relevância, eles são muito chatos, então o Tuco te marca por ser assustador e bom de porrada, por botar medo, por ficar cheirando a metanfetamina e ficar doidão. O Hector Salamanca te marca porque ele é único, ele é um velho que teve um AVC, tá numa cadeira de rodas e se comunica através de uma campainha. E os gêmeos Fala Mansa não, são calados, ficam ali na deles, tentam colocar medo em todo mundo ali, ó, caladinho só aqui, ó. Um olhando pra cara do outro. Ele é tipo o Tyrus aqui, ó. Eles estão aqui. Aí alguém fala uma parada, aí um se olha assim. Aí eles têm alguma informação, sei lá, eles olham aqui o celular. Ele mostra assim pro outro. Eles ficam com aquele machadinho deles. Cara, isso é desinteressante, isso não é legal de acompanhar. E, cara, é um dos piores arcos de Breaking Bad. Como eu disse, a conclusão foi boa, eles atacando o Hank, quase matando o Hank, e a gente percebendo que o Hank é tipo o Rambo de Breaking Bad. Mesmo sem arma, conseguiu revidar a dois caras armados, com sangue no olho, com colete à prova de balas. Mesmo assim, o Hank se provou ser sensacional e venceu esses dois caras. O desenvolvimento desse arco aqui é ruim demais comparado a todo o resto que a gente viu. É um arco bom, é até interessante, acompanhando eles querendo vingança, eles indo falar com o Gus mandando eles esperarem. Na minha opinião, é uma enrolação, mas é que até é interessante, só que comparado a todo o resto, ó, os gêmeos Fala Mansa se veem pequeno, e até só coloquei um aqui, mas são os dois. Eu tô falando dos dois gêmeos Salamanca porque eu não falo deles de forma separada, não.
São os dois gêmeos Fala Mansa, são uma pessoa só. Eu nem sei o nome deles, então isso prova aquela teoria que eu falei. Qualquer pessoa de Breaking Bad que assiste... Vou até recapitular. Qualquer pessoa que assiste Breaking Bad, assim, sem dar muito foco, sem dar muita atenção, daqui pra baixo esquece o nome de todo mundo. Então, eu sei o nome da maioria porque eu tenho um canal sobre isso, então eu sempre tô pesquisando. Mas, cara, se eu não pesquiso, eu não saberia o nome do velho Joe, não saberia o nome do Ed, não saberia o nome do Howell, não saberia o nome do Cub, não saberia o nome da mãe do Jesse, inclusive eu não sei, não saberia o nome do pai da Jane, que é o Donald, não sei o nome dos gêmeos Fala Mansa e nem quero pesquisar, nunca vou saber, porque, ó, tanto faz eles. Saberia o nome do Ted, saberia o nome do Brock e não sei o nome do pai do Jesse. E o próximo personagem que a gente tem aqui é o Gus Fring, e aqui definitivamente ele vai entrar nos top 3 melhores personagens de Breaking Bad, e agora eu vou estar num dilema aqui sinistro e absurdo sobre quem remover. Eu tenho uma certeza, Sol não vai sair. Muito provavelmente o Sol vai ficar até o final dessa lista, provavelmente. Ele tem 50% de chance de ser o melhor personagem, mas alguém precisa sair pro Gus ficar. E cara, pensa num personagem bom, pensa num personagem bem trabalhado, pensa num personagem que dá medo e pensa num ator sensacional. Infelizmente, o Gus Fring é um ator sensacional, isso não é infelizmente, isso é felizmente. Só que infelizmente o papel dele em Breaking Bad foi tão bom, foi tão marcante, a carreira dele cresceu tanto depois de Breaking Bad, que em todas as séries que ele aparece, ele é o Gus Fring. Então ele aparece lá em The Boys, ele é o Gus Fring, que é um empresário meio que maldoso, que fica calado assim, que é um cara frio, calculista. Ele aparece em Far Cry 6, ele é o Gus Fring também, que é esse cara tranquilo, calado, que quer ganhar dinheiro, que quer ganhar poder. Esse é o Gus Fring. Isso eu não sei se é um ponto positivo, eu não sei se é um ponto negativo sobre o Gus. Mas o Gus Fring, o Giancarlo Esposito, que é o ator que interpreta ele, vai ser o Gus Fring pra sempre. Ele vai tá lá com 100 anos de idade, se ele fizer algum filme, ele vai ser o Gus Fring ainda. Só que daqui alguém precisa sair pro Gus Fring entrar. Cara, me dói muito saber disso, mas eu vou ter que tirar ou o Mike ou o Hank. Cara, vocês podem me xingar, vocês podem me criticar, mas eu vou tirar o Mike. O Mike vai ficar aqui, ó. Dos melhores personagens, ele é o melhor. Tá quase subindo aqui, mas não tem como, cara. Na minha opinião, o Hank ainda é melhor, porque o Hank é muito bem trabalhado, o Hank é muito bem desenvolvido. A gente acompanha toda a trajetória dele, toda a evolução dele. E pra mim, comparado ao Mike, o Hank fica. Então vamos supor que seria numa briga de porrada, numa briga de boxe ou no tiro. Aí o Mike ficaria. O Mike venceria qualquer um desses aqui na porrada, no tiro. Venceria o Hank, venceria qualquer um. Qualquer um dessa lista perderia pro Mike no tiro ou na porrada. Só que no quesito desenvolvimento de personagem, ó, morar no meu coração, Mike tem que descer, cara. Mike tem que descer. Me dói muito, eu sei que vou ser criticado por isso, mas pra mim o Hank é melhor do que o Mike. Ele teve mais desenvolvimento, teve mais crescimento, mas é muito triste, cara, porque o Mike é muito bom. Ele é um velho bonzinho, envolvido no mundo do crime. Tem a netinha dele, é um cara gente boa, é um cara estratégico, mas, cara, no quesito desenvolvimento de personagem, Hank ainda é melhor. Mas saibam que, ó, se eu pudesse ter um meio termo aqui, ó, o Mike ia tá com a cabecinha pra cima e com o corpinho pra baixo, porque o Mike aqui, ó, é bom demais. Então, até o momento, os top 3 melhores personagens são: primeiro deles, Saul Goodman; segundo deles, Gus Fring; em terceiro lugar, Hank, mas eu já vou ter que admitir que o Hank vai ficar aqui por pouco tempo. Acredito eu que ele também não vai ficar muito nessa lista aqui, não. É tipo o Jesse. O Jesse tava aqui no top 3, bem no início do tier list, mas eu sabia que em algum momento ele ia cair. Então, Hank, eu tenho um recado pra você. Aproveita aí seus momentos no nível dos melhores personagens, que vai durar pouco. E agora vamos falar sobre a Marie, esposa do Hank, irmã da Skyler. Cara, pensa numa personagem terrível. Ela foi bem trabalhada? Sim. Ela teve a história dela? Sim. Mas é uma história ali terrível e irritante, de uma forma ali que não dá. Então, a gente odeia o Todd? Sim. A gente odeia o tio Jack? Sim. Só que eles têm diferença na história. Eles movimentam a história. E se fosse por amor, por coisas boas feitas em Breaking Bad, obviamente a Maria tá logo aqui, ó. Que a Marie nunca fez maldade com ninguém, a Marie nunca fez maldade a ninguém em Breaking Bad, só que não tem como, cara.
Pensa numa bichinha chata, cheia dos problemas dela, se metia nos problemas de todo mundo, muito irritante, muito insuportável. A Marie não tem como. Pensa numa personagem terrível, terrível. E eu até acho o desenvolvimento de personagem dela horrível. Então ela é chata e teve um desenvolvimento ruim em Breaking Bad. Então lá no início ela era a irmã chata da Skyler, inconveniente e chata. Isso ela era bastante chata. E lá no final de Breaking Bad, ela era praticamente a mesma coisa. A irmã chata da Skyler, inconveniente e chata. Então a Marie é uma personagem terrível. E, cara, diferente do Todd e diferente do Tio Jack. Porque, como eu disse, eles são personagens ruins que fazem maldades com todo mundo. Então eles são ruins no quesito fazer maldade e ser cruel. Só que eles são bem trabalhados, são bem feitos. Eles cumprem o propósito deles, que é ser vilões odiáveis. E a Marie não, ela tem um desenvolvimento de personagem ruim, ela não era pra ser odiada igual a galera odeia o Todd e o Tio Jack, então ela vai ficar aqui no nível dos terríveis. E eu tô explicando isso porque senão vai vir gente nos comentários e vai falar assim, nossa, o Todd matou gente, nossa, o Tio Jack matou gente e eles estão acima da Marie, que nunca fez mal a ninguém, eles estão acima do Brock, que nunca fez mal a ninguém, do Ted Bennick, e todos esses personagens aqui, comparado a todos os outros dessa lista, são praticamente anjos, só que aqui eu tô avaliando gosto pessoal, obviamente, porque esse vídeo aqui é meu, então eu tô dando minha opinião, e também desenvolvimento de personagem e relevância em Breaking Bad. Então a Marie é aquele mesmo caso do Tyrus e do Victor. Se fosse qualquer outra personagem ali, se fosse eu de peruca fazendo tudo que ela faz, não teria grande diferença, ia ter o mesmo papel, mesma coisa, não ia ter grande relevância, não ia mudar praticamente nada. E agora o Walt Jr., um molequinho que também é extremamente criticado por ser chato, por ser insuportável, e eu vou ter que concordar, ele é isso mesmo, ele é um personagem chato, e eu também acho que ele foi propositalmente colocado pra isso, porque, vamos lá, o Walt Jr. é um molequinho adolescente, e adolescente é chato, adolescente tem os problemas dele, agora eu tô revoltado com a vida, agora eu quero ficar calado, e eu tô falando isso porque eu já fui adolescente, eu acho que se você tá me assistindo e tem mais de 20 anos, você também já foi adolescente, e se eu pudesse fazer uma aposta ainda maior, se você tem 20 anos, ou mais de 20 anos e tá me assistindo, eu acho que você já foi um bebê, você já foi uma criança, e você já foi um adolescente e agora você é um adulto. É só uma aposta que eu tô fazendo. Se eu pudesse fazer outra, seria o seguinte, você faz aniversário no dia que você nasceu. Mas vamos lá, todo mundo já foi adolescente, todo mundo sabe como que um adolescente é chato. E nessa parte, tá tranquilo. O Flynn, ou o Walt Jr., é um personagem chato, inclusive essa parada de agora eu quero me chamar Flynn, aí todo mundo chama ele de Flynn. E aí, em outro momento, ele quer que todo mundo chame ele de Walt Jr. de novo, então isso é muito irritante, ele cumpre o papel dele de ser chato. Ele quase fica aqui na parte de tanto faz, só que eu acho que ele é mais chato do que tanto faz. Ele é mais ali, enche o saco de todo mundo, é chato de ficar, agora eu quero ser o Walt Jr., e agora eu não gosto do meu pai, e agora eu não gosto da minha mãe. Inclusive, ele xingou os dois. Lá no começo da segunda temporada, ele fala assim pro pai dele, pai, você não morre logo? Porque ele estava revoltado com o Walt, se negando a pagar o tratamento contra o câncer. E lá em meados da segunda ou terceira temporada, me perdoem que eu não sei com exatidão, mas ele só chama a Skyler de vadia. É interessante também, mas ele é o adolescente chato e cumpre muito bem esse papel. Então ele não é terrível, porque ele até foi bem trabalhado para ser um adolescente chato. Mas parei mesmo. Continuando aqui, Crazy 8. Nem sabia que eu tinha deixado ele pra trás, mas o Crazy 8 é um personagem ali que tanto faz. Só que ele tá quase subindo aqui pro personagem bom, porque ele apareceu muito pouco e ele meio que serviu pra ser essa parte introdutória do Walt no mundo do crime e pra ser a primeira pessoa que o Walt matou. Então ele movimentou a história. Então é a mesma coisa do Mike, ele tá aqui com a cabecinha em ser um bom personagem, mas ele vai ficar aqui na parte do tanto faz, mas dos tanto faz ele é o melhor. Então vamos lá. Ele serviu para introduzir o Walt no mundo do crime, pro Walt perceber que nesse mundo você não pode confiar em ninguém, porque ele tava preso lá no porão da casa do Jesse, e aí o Walt não conseguia matar ele, não tinha coragem pra matar ele, então o Walt começou a ir até o porão pra conversar com ele, pra ver se ele poderia deixar o Crazy 8 embora, se o Crazy 8 ia arrumar algum problema, entregaria ele pra polícia ou até voltaria pra matar ele. E o Crazy 8 tava falando, não, Walt, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, me deixa embora que eu vou esquecer tudo. Walt, pode ir embora, vai e me solta, que eu ainda te dou dinheiro pra você me deixar embora, eu vou esquecer tudo. Só que tem um detalhe, o Walt já tava confiando nele, o Walt já tava acreditando nas palavras do Crazy 8, só que tudo isso era mentira.
o Crazy 8 estava com um pedaço de prato na mão, só aguardando o Walt soltar ele pra matar ele ali mesmo. Ou se caso ele não fizesse isso, ele entregaria o Walt pra polícia. Porque, pra quem não sabe, ou pra quem não lembra, porque isso é um detalhezinho muito sutil, o Crazy 8 era um informante da polícia. Então, ele entregava os criminosos pra polícia, e quando esses criminosos eram presos, ele ia lá e substituía o lugar desses caras e vendia cristal ou qualquer outra droga no lugar deles. E, inclusive, foi ele que entregou o próprio primo dele, o Emílio, pra polícia. Então, ele... pensando bem aqui, ele não é tanto faz não, né? Ele fez até que bastante coisa, mas é aquilo. Metade tanto faz, metade no bom personagem, mas vamos manter ele aqui na parte do tanto faz. E agora vamos falar sobre a personagem assim que a galera mais odeia, que a galera mais critica em Breaking Bad, e essa personagem é a Skyler. Eu não tô falando da Wendy, não. Segura que eu ainda vou falar da Wendy. Ela é muito importante em Breaking Bad ainda, mas vamos lá. Skyler. Pra mim, Skyler é uma boa personagem. E pra mim, a Skyler, ela é melhor trabalhada do que o Mike. Porque, cara, ela tem um desenvolvimento de personagem sensacional. E a galera odeia ela, a galera critica muito ela, com razão, porque ela enche o saco do Walt, e o Walt é o protagonista. Então, obviamente, sei lá, em Breaking Bad a gente odeia até a polícia porque ela tenta prender o Walt a todo momento, sendo que, logicamente, a gente deveria estar contra o Walt e a favor de todo mundo que tá contra ele, como é, por exemplo, a Skyler, como é, por exemplo, o Hank e tudo isso. Só que pela gente acompanhar o lado dele, a gente odeia a Skyler, a gente detesta a Skyler, e isso é interessante, porque mostra que ela foi uma personagem bem trabalhada e, cara, ela recebe um ódio que não merecia receber, porque, cara, a galera odeia ela. Se fosse pensando nos seus feitos e na sua personalidade, ela ficaria aqui, ó, na parte dos chatos, possivelmente até ganhando no posto das mais chatas, mas a gente tem que entender o lado dela e na parte de personagem e de desenvolvimento de personagem. Então é uma mulher que vivia uma vida normal, do nada descobriu que seu marido tem câncer, e aí seu marido começou a agir estranho, começou a chegar tarde em casa, começou a mentir pra ela, ela sabia que tinha algo estranho, só que ela não sabia, não conseguia provar o que estava de estranho acontecendo, e aí do nada ela descobriu que o marido dela era um traficante de drogas, um criminoso que matava a gente. Então pensa a cabecinha dela como é que ficava. A Skyler tava mal com essa parada, então ela começava a encher o saco do Walt. Só que por ela encher o saco do Walt, que é o protagonista, o cara que a gente acompanha, a gente vai lá e odeia a Skyler, mas não faz sentido. Mas ela também fez cagada, cara. A Skyler foi lá e traiu o Walt com o Ted, e depois foi lá e falou isso pra ele. Foi lá, pegou a grana do Walt. Então, no primeiro momento, a Skyler não concordava com o Walt ser do mundo do crime, ela não aceitava essa parada, mas depois ela aceitou se envolver nessa parada criminosa e se envolveu até demais, e inclusive pegou a grana do Walt pra dar pro Ted. Então, quando o Walt tava ganhando a grana dele, tava vivendo a vida dele, e isso não importava pra ela de nenhuma forma, ela enchia o saco. Só que quando ela precisava se beneficiar, tipo, pegando a grana do Walt pra dar pro Ted, ela ia lá e ficava tranquila, ficava na boa, não enche o saco de ninguém. Então, pra isso, a Skyler é uma boa personagem, muito bem trabalhada, muito bem feita, mas é metade Skyler aqui, ó, bem boa personagem, e metade aqui em chato. Mas, cara, desenvolvimento de personagem, história, atuação também, essa mulher aqui atuando é sensacional, você realmente bate o olho nela e você odeia ela. Inclusive, tem gente que fala que ela é irmã do Woody Harrelson. Tô deixando a imagem dele aqui na tela, vocês vão comentar aqui embaixo se parece ou não, mas a Skyler é uma personagem muito boa. E agora eu tô num dilema sobre quem é melhor, Skyler, Mike ou Jesse. Não, tá tudo do jeito que tá. Eu acho que Skyler tem um desenvolvimento de personagem bem melhor do que o Mike, porque a gente acompanha ela desde o início e a história dela é mais profunda, porque ela tem aquele dilema de do nada o marido dela tá se tornando um traficante perigoso e poderoso, só que ela sabe que se ela entregar ele pra polícia, isso vai destruir a família. E ela começa a se envolver, só que ela não aceita, não lida bem com aquilo, porque ela vê o cunhado dela trabalhando na polícia. Então tudo isso é muito bem feito, tudo isso é muito bem trabalhado. E agora só tem mais dois personagens pra eu falar e pra eu analisar. E eles são o Walter White e o Andy. E sem mais enrolação, sem mais mistério, vamos colocar o Walt aqui nos top 3 melhores personagens de Breaking Bad, porque ele é o protagonista, a história é feita pela ótica dele. E, cara, o desenvolvimento de personagem do Walt é uma das paradas mais sensacionais e mais incríveis de toda a história da ficção. E, obviamente, eu vou ter que falar uma coisa aqui. Isso aqui vai ter que mudar, porque algum personagem vai ter que sair daqui, vai ter que descer aqui pra baixo. Então, eu vou ter que meio que reorganizar tudo, mexer nessa parada. Mas vamos falar aqui do Walt.
A forma que o Walt se desenvolve, a forma que as coisas acontecem em Breaking Bad é sensacional. A gente acompanha o desenvolvimento dele, de um professor de química que descobre que tem câncer, decide que vai se tornar um criminoso, começa a cozinhar cristal, e essa é o desenvolvimento de personagem assim, mais sensacional da história da ficção. E pra mim algo tão bom foi feito com o Rick lá de The Walking Dead, só que a diferença entre o Rick de The Walking Dead e o Walter White de Breaking Bad é que uma série soube a hora certa de acabar e é boa do início ao fim, a outra começou boa, deslanchou, não soube acabar e teve 11 temporadas. Então, num saldo geral, o Walt ganha porque ele tá na melhor série de todos os tempos. Breaking Bad é sensacional, Breaking Bad é fenomenal. E a forma que a gente acompanha esse cara sendo um desgraçado, matando gente, envenenando criança, matando inocente, fazendo de tudo, fazendo maldade com todo mundo e a gente não consegue odiar ele, é sensacional. O Vince Gilligan trabalhou ele de uma forma perfeita. O Vince Gilligan trabalhou o Walter White de uma forma assim muito boa, muito diferenciada de tudo que existe na ficção. Só que vamos lá, alguém precisa sair pro Walt poder entrar. Lá ele. Mas vamos lá, quem vai sair dos top 3 melhores personagens? Saul Goodman, Hank Schrader, Gus Fring ou Walter White? Claro que não, ele vai permanecer. Na minha opinião, Saul vai ficar. Saul é impossível de sair e eu ainda vou definir dos top 3 quem tá em primeiro, quem tá em segundo e quem tá em terceiro. Só que eu acho que, cara, comparado a todos esses personagens aqui, tem um que se vê pequeno nessa disputa. Não tô falando que é um personagem ruim, não tô falando que é um personagem mal feito, só que dos melhores ele se vê pequeno. Ele não é tão bom quanto os outros e esse personagem... Eu não sei se é o Hank, eu não sei se é o Gus, mas na minha opinião, eu acho que quem vai sair dessa disputa aqui é o Hank. Cara, o Gus Fring é o top 3 melhor personagem de Breaking Bad, sem dúvidas. E, cara, é muito dolorido, cara. É muito complicado tirar o Hank daqui, mas se eu tirasse o Gus também, eu ia me sentir mal. E, cara, é muito complicado, é muito difícil. Eu não sei se eu tomei a decisão certa, se sai o Gus ou se sai o Hank. Vamos decidir o primeiro e segundo lugar aqui, depois a gente decide o terceiro lugar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, quem é melhor, o Walt ou o Saul? Vou avaliar com o meu coração. Com o meu coração, a gente vai ter o Saul, que é o meu favorito. É engraçado, é carismático, é gente boa, é um personagem inteligente e capaz de resolver qualquer problema que a galera de Breaking Bad tinha. E a gente já tem o Walter White, que também é um personagem, assim, sensacional, que tem um lugar ali no meu coração, muito bem feito, muito bem trabalhado, só que ele fez muito mais maldade do que o Saul Goodman. Então, no quesito morar no meu coração, eu prefiro o Saul. O Saul eu queria mais ter o Saul como amigo do que o Walt. Só que a gente vai pensar no lado desenvolvimento de personagem, e aí não tem como. O desenvolvimento de personagem do Walt foi sensacional. Como eu já disse, acompanhar um professor de química descobrindo que tem câncer, se tornando um criminoso, matando gente, fazendo maldade, é, assim, incomparável, não tem como, nunca foi feito algo igual foi feito com Walter White. Só que o desenvolvimento do Saul também é bom, ele é um personagem muito bem estabelecido, então no quesito, meu favorito, quem ganha é o Saul. No quesito desenvolvimento de personagem, quem ganha é o Walt. E agora, gente, pra definir quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, vamos imaginar numa disputa de porrada, numa luta de boxe, quem ganharia? Eu acho que numa luta de boxe, quem ganharia seria definitivamente o Walt. Porque o Walt é mais porradeiro, o Walt é mais violento. Só que tem um detalhe, o Walt morreu depois do final de Breaking Bad e o Saul ficou vivo. E, cara, sem muito mistério aqui, na minha opinião, o Saul é o melhor personagem de Breaking Bad, sem dúvidas. Sem enrolação, sem mistério, o Saul em primeiro lugar, o Walter White em segundo lugar. E agora eu preciso definir quem vai sair, quem vai ficar em terceiro lugar e ficar aqui no nível dos 3 melhores. E quem vai descer pro nível dos personagens que são apenas bons. Eu vou ser sincero, vou mudar a minha escolha anterior e, cara, o Hank vai ficar. O Hank é o terceiro melhor personagem de Breaking Bad por causa de todo o desenvolvimento dele, por causa de toda a evolução dele, todo o crescimento e como ele foi importante na história. Então, de personalidade, de características de personagem, o Gus é melhor. Só que o Hank
pra história, pra movimentar aquilo e pra ser talvez o grande maior arqui-inimigo do Alt, era o Hank, porque o Hank passou o tempo todo investigando e o Alt passou o tempo todo tentando se esconder. O Alt também teve muito problema com o Gus, só que, cara, o Hank movimentou muito a história. O Hank foi muito mais interessante e relevante pra Breaking Bad, e ele era um personagem que foi feito pra ser bonzinho. Então vamos dar um ponto a mais a ele por isso, porque ele foi feito pra ser bonzinho, um cara gente boa, o cara que trabalha do lado certo da lei. Na polícia, já o Gus é um criminoso, um cara, assim, sensacional. Ele quase ficou aqui no top 3 melhores personagens, só que como eu só posso ter 3, ó, o Gus ficou aqui, ó, em quarto lugar. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Sol. Em segundo lugar, a gente tem o Walt. Em terceiro lugar, a gente tem o Hank. E ainda falta o Wendy, né? E a Wendy, vamos ser sinceros, tanto faz, cara, tanto faz a Wendy. Ela tava lá meio que só pra acrescentar, pra ser um alíviozinho cômico e pra tá ali pra mostrar as consequências do mundo das drogas. Então você que quer se afundar nas drogas, ó, pensa na Wendy que você vai ficar igual ela. Uma mulher que tá ali. Ela é tanto faz, ela tá ali dos tanto faz, ela é a mais tanto faz que tem. E agora vamos recapitular todo esse tier list aqui e ver como que ficou essa situação. Então, em primeiríssimo lugar, como meu favorito, Saul Goodman. Em segundo lugar, como o melhor desenvolvimento de personagens da história da ficção, Walter White. Em terceiro lugar, cara que mais movimentou a história, tirando o Walter White, a gente tem o Hank. E aqui em quarto lugar, Gus Fring. Em quinto lugar, Skyler. Em sexto lugar, o Mike. Sétimo lugar, Jesse. Oitavo lugar, Tuco. Décimo lugar, Todd. Agora eu não vou continuar falando em qual lugar cada um ficou, mas vamos ver se eu não fiz nenhuma cagada e não fiz nada de errado aqui. É interessante. Hector Salamanca, de todos aqui é o melhor. Skinny Pete. Esse nível aqui dos bons personagens está bem feito. Esses aqui são, obviamente, os melhores, os melhores desse nível, e esses aqui são piores do que os anteriores. Então, o Crazy Eight. Crazy Eight também é um personagem bem tanto faz, só que ele é mais importante do que a Andrea. Andrea tanto faz. E agora, esse carinha aqui, ele aqui, depois daqui é só uns personagens assim, bem tanto faz, bem ninguém liga. Então, Combo, o Steve Gomes tanto faz, Vitor tanto faz, Powell tanto faz, Gretchen tanto faz, e até esqueci o nome dela. A Wendy também tanto faz. Dos nível dos chatos, o Walt Jr., Cub não é chato, só que eu não defini nada melhor pra ele, então vai ficar aqui Lydia, chata, Tyrus, chato, porque fica aquela carinha assim. Emílio, chato, Bogdan, chato, insuportável, mãe do Jesse, chata, ele também, o Elliot, tá mais pra tanto faz. Ele tá mais pra tanto faz aqui. Ele é o mais tanto faz de todos, mas ele tá tanto faz. Pai da Jane, chato. Gêmeos Fala Mansa, chatos, o ponto mais baixo de Breaking Bad. Ted Bennick, terrível, insuportável, um personagem que não serve pra nada. Brock, mesma coisa, só que eu entendo que ele tá ali pra isso, ele é só uma criança, não é uma série com muito espaço pra ter uma criança, ele tava ali pra ser isso mesmo, pra ser o molequinho que o Walt vai envenenar. Se não fosse a ideia, se o Vince Gilligan não tivesse a ideia de fazer o Walt envenenar uma criança, por isso ter um peso gigantesco pelo Walt estar se tornando um criminoso e ter coragem de envenenar um inocente criança, ele nem existiria na série. Pai do Jesse, terrível também. Marie também terrível, insuportável e muito chata. E é isso, cara. Foi mais de 1 hora de vídeo, mais de 1 hora de conteúdo de Breaking Bad fazendo uma tier list. E caso você tenha gostado desse estilo de conteúdo, de eu fazendo uma tier list de algo ali mais longo, mais denso, falando de muita coisa, muitos detalhes de Breaking Bad, comenta aqui embaixo outros vídeos de tier list que você quer assistir aqui no canal, ou se você gostou desse aqui, ou de outras coisas relacionadas a tier list que você quer ver, e pode falar também caso você não tenha gostado. Então, se você não gostou desse vídeo, comenta aí. Eu achei esse vídeo fezes de altíssima pureza, nunca mais poste conteúdo de tier list aqui no canal, comenta aí que eu vou estar lendo. E é o seguinte, se você assistiu o vídeo até aqui, só vou te pedir pra você comentar, nada mais, comentar. E também vou te convidar para assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, valeu pessoal, um grande abraço e falou. E cara, gravar por mais de 1 hora cansa, tá? Caralho, minhas costas estão arrebentadas.